Hoje no bate-papo nós vamos falar sobre como inovação sistêmica pode transformar o seu modelo de negócio. Esse é um caso de sucesso compartilhado na plataforma meusucesso.com, é uma plataforma de insights de negócio, do Alexandre Frankel, e é feita basicamente em cima dos empreendedores e depois é feito um desenrolar da história desse empreendedor e dos modelos que ele implementou. Hoje nós estamos aqui com o time completo, tá eu, Lucas, Reginaldo, Hernani, todo mundo aí, completo o time hoje. E tudo certo com vocês? Maravilha, pessoal. Ótimo, Carlinhos, e você? Beleza. Vamos aqui com vocês de novo. Só o Hernani sem a camisa do Inter, mas enfim, vamos lá. Sim. Bom, o início da trajetória empreendedora desse cara passou por segmentos de jogos online e as primeiras experiências com sócios, investidores e gestão de pessoas, ou seja, ele não começou isso com toda a infraestrutura pronta, ele foi passando por todas essas experiências e cada uma delas foi um tipo de desafio em um momento da empresa, né? Esse cara aí tinha um tino comercial que vinha desde ele acompanhar o pai dele como empreendedor também, que ele empreendia também no ramo de construção civil, o pai dele era engenheiro, e ele depois acabou construindo a carreira dele como engenheiro civil também, e depois acabou gostando dessa pegada de inovação, de tecnologia. E como ele diz, ele não gosta muito da tecnologia, muito no escovar o bit, mais do que dessa tecnologia mais disponível para os usuários de maneira geral, em que ele consegue juntar essas peças e criar uma inovação de alguma maneira. Esse cara começou se arriscando com outro sócio com entretenimento de jogos online e começou basicamente com uma abordagem para grandes meios de comunicação, as TVs abertas, e alguns programas na época que ficaram famosos com essas primeiras interações, o Show do Milhão e o No Limite, por exemplo. Eram dois casos em que utilizaram a plataforma. E o mais legal disso é que ele conta na história dele que é meio que essa pegada de... Ele foi convidado para a reunião de negócios, ele tinha uma expectativa do negócio, mas nada disso estava construído. Eles foram lá, apresentaram o que eles poderiam fazer, eles fecharam o negócio e depois construíram a solução. Vida de empreendedor é mais ou menos essa, não é, Lucas, Reginaldo, Hernani, o que vocês têm de experiência? A gente nunca tem uma solução pronta, perfeita, acabada. É mais essa pegada de todos os tempos, né? De uma solução beta, né? Sim, eu acho que mais... Sim. Pode falar, Link. Não, pode falar. Não, bom, eu ia falar que realmente a minha experiência vai totalmente de encontro, né? Às vezes você fica meses planejando algo e algum detalhe que você não se atenta já vai tudo por terra. Então, realmente é um mar de novidades, é um mar de surpresas mesmo. Empreender é um leão por dia, com certeza. O que eu acho bacana é quando se fala de inovação, logo se pensa numa ideia, mas é legal definir inovação como uma novidade, uma ideia ou uma melhoria que gere valor, mas que é algo que é construído, nenhuma ideia nasce pronta. Então, fazendo o link aí com o empreendedorismo, trazendo isso para o mundo do empreendedorismo, é importante entender que a ideia vai nascer, mas ela vai ter que ser lapidada também. E aí a gente já começa a falar um pouquinho do que é inovação também. É isso aí. Sim. Carlito, eu queria dar um exemplo. Uma vez eu vi num antigo trabalho meu que toda grande ideia, ela surge da ideia burra. É um conceito que realmente, se eu vou parar para ver, é verdade. Está numa roda, por exemplo, uma reunião, né, uma reunião de negócios, tem sempre uma ideia absurda, burra mesmo, né? Mas daquela ideia, outro fala um ajuste, uma melhoria,
e o outro fala outra coisa, o outro, enfim, e vai lapidando até que forma algo que realmente é inovador e é muito eficaz. É. Mas o que eu queria enfatizar é que essa jornada de empreendedor é mais ou menos isso, né? É difícil você ter um modelo de negócio pronto e que você está com tudo completo para depois sair para o mercado e oferecer isso de uma maneira que tenha pouca adaptação. Normalmente o que acontece é isso mesmo, você tem uma ideia na cabeça, tem certeza que consegue executar essa ideia por você ter tido outras experiências profissionais e até mesmo empreendendo, e vai para o mercado. Depois do mercado, quando os negócios aparecem, a gente corre atrás para poder entregar o que tem combinado, né? E é isso que esse cara fez nessa primeira grande abordagem de negócio que ele buscou, porque não tinha nada pronto. Então, assim, se ele não aproveitasse a oportunidade naquele momento, dificilmente ele teria essa oportunidade, o time passa e aí acabou. Então, primeiro, o cara tem que acreditar no conhecimento, nas habilidades que ele tem, e o cara tem que ter muita coragem, né? Tem que ir para o mercado, buscar as oportunidades e ter crença de que ele vai conseguir entregar isso. E esse cara, depois dessa jornada, de ter feito esses projetos, ele acabou se desligando dessa empresa e com 42 anos, ele está agora, ele é o fundador e CEO da Vitacom. Ele fundou isso em 2009. É uma empresa líder na área de construção que se especializou em erguer apartamentos compactos. A construtora tem hoje mais de 70 prédios, com mais de 10 mil moradias em São Paulo, seguindo o conceito do co-living, localizados nos melhores bairros da cidade em áreas compartilhadas para a vivência em comunidade. Como eu tinha perguntado para vocês no bate-papo anterior aqui da gente do vídeo, vocês tinham ouvido falar nesse tipo de modelo de moradia? Eu não. Eu também não. O que o Reginaldo comentou é que é um pouco parecido com o tipo de compartilhamento de moradia que o Airbnb, por exemplo, promove, né, Reginaldo? Na verdade, o Airbnb acaba sendo o marketplace ou a plataforma que faz a locação para quem quer fazer a locação desse tipo de estabelecimento, de imóvel. Mas não necessariamente o Airbnb tem esse tipo de construção. Ele tem isso. Ele é pautado um pouco nisso, mas ele tem um modelo de negócio diferente. Ele é basicamente um marketplace de moradias disponíveis e oferecendo para pessoas que gostariam de passar uma temporada lá. E aí, pesquisando um pouco mais sobre esse co-living, apesar de parecer que é uma coisa muito nova, esse conceito ele acabou surgindo em 1972. Nunca tinha ouvido falar, mas basicamente apartamentos construídos com áreas de compartilhamento dessas habitações. Ou seja, é possível, em comum acordo ou pela construtora, compartilhar a cozinha, compartilhar a área de refeição, enfim, ou áreas que os moradores ou que o construtor entenda que é possível de alguma maneira compartilhar e que seja possível ter uma convivência harmoniosa nesses ambientes. Isso vai acabar barateando o custo de todos esses recursos de moradia. Depois eu vou disponibilizar links que conseguem estruturar um pouco mais esse conceito. Entrando basicamente no tema de como a inovação sistêmica pode transformar o seu modelo de negócio, existem algumas abordagens em que o Alexandre demonstra durante o estudo de caso dele. É que a gente precisa pensar a inovação como forma de sempre buscar novas oportunidades. Então, não tem esse negócio de
inovar por inovar. Igual a gente fala sempre, não tem tecnologia por tecnologia, ela tem que ser aplicada, né? Então, a inovação, ela tem que, de alguma maneira, gerar algum tipo de transformação. Do contrário, inovação por inovação não gera nenhum resultado. O conceito de inovação, ele é bastante variável e depende muito da aplicação dela, em cada empresa, com objetivo específico. Do contrário, ele vai ser aquele departamento de pesquisa e desenvolvimento que é puramente científico e que tem o seu valor, dependendo do tipo de empresa do qual ela se destina, mas ela precisa ser aplicada. Do contrário, ela não vai ter um resultado que possa ser medido. E como a gente já falou várias outras vezes, e quem empreende sabe, uma empresa precisa gerar resultado, né? Do contrário, não faz sentido ela existir. Ele também aborda um conceito bastante interessante aqui, que é o inovação versus melhoria contínua. Que melhoria contínua é basicamente você criar vantagens competitivas no mercado, e isso é de médio a longo prazo. E inovação é fazer a disrupção desse mercado. Não necessariamente de curto prazo, ela pode ser até de longo prazo, mas é preciso ser trabalhado para mudar a abordagem e a forma com que aquele trabalho, do que aquele mercado atua. Vocês tinham isso bem claro na cabeça de vocês, essa questão de inovação versus melhoria contínua? Sim, já tive essa experiência, sim, né, de algo, melhoria contínua que eu aplicava muito na questão de produção, né, de fazer mais com menos, né, você produzir todo dia mais, melhorando seja um pouquinho, for, né? Exatamente. Por exemplo, vou dar o exemplo de quando eu trabalhava na sorveteria, né, do Chiquinho, há 10 anos atrás. A gente diminuía cada movimento, né? Então, cada movimento, desde você pegar o copo, a caixa de leite, assim, de uma forma geral, ele altera o Processo, resultado né? Você final, ganhava né? tempo no processo, né? Isso. Nem que for um segundo, mas assim, um segundo, mas você faz 1000 casquinhas por dia, né? Então é Exatamente. considerável, um tempo considerável, né? Essa questão, Mas Carlito, voltou. também Voltou. da inovação, você falou um negócio aí que eu achei bem legal. Assim, a inovação por si só, ela não tem sentido, né? Então, eu acho bem interessante essa ideia, porque é o tal da teoria sem prática, né? Teoria sem prática não tem valor nenhum, né? Então, a inovação por si só, ela já, se ela nasceu sem aplicabilidade, vamos dizer assim, ela já nasceu morta, né? Então, quando a gente fala de inovação, a gente tem que pensar exatamente na aplicabilidade. Eu achei legal o que o Lucas falou ali, e tem a questão do inovar ou do criar alguma coisa, né? Quem cria alguma coisa é porque o pessoal sempre brinca que é um preguiçoso, né? O cara que pensa uma coisa diferente, ele é um preguiçoso. É Assim, verdade. Ele está querendo trabalhar menos. trabalhar menos, né? E aí você falou do teu exemplo do Chiquinho aí, eu lembrei do McDonald's também. Eu não trabalhei lá, mas eu tinha um colega que trabalhou e ele me falava bastante a respeito disso. E assim, a gente vê os conceitos do Fayol e do Taylor lá atrás, né? Que é bem nesse sentido, né? Teoria dos movimentos, Exatamente. né? Né? Sim. Então, assim, você tem o pensamento focado em uma atividade. Quando você foca, a inovação ela vem naturalmente. Por quê? Porque quando você tem um problema, a tendência é que você enxergue aquilo de uma maneira diferente. E aí a inovação nasce. Então, acho que é interessante nesse sentido, né? Você analisar a inovação como uma coisa prática e que deve fazer a diferença dentro da empresa. Acho que é legal isso aí. É isso mesmo. E esse negócio de melhoria contínua, a gente está falando inovação versus melhoria contínua, porque parece que isso não faz muita diferença, né? Mas se você faz 1000 vezes, 2000 vezes, 3000 vezes aquele movimento durante o dia, multiplicado por todas as pessoas que fazem também,
isso acaba no final do dia se transformando em maior produtividade ou não. E a gente, de novo, Exatamente. sabe que uma empresa ela é criada para dar resultado, do contrário, não faz Sim. sentido ela tá de pé, né? E até a análise da questão pessoal aí, a questão das lesões também, né? Você tem movimentos repetitivos que podem gerar problemas e quando você analisa isso, você elimina esses tipos de problemas também. E só para concluir isso aí, Carlito, do exemplo que eu dei, e buscar melhoria contínua e padronizar, né? Porque senão o gerente vira as costas, né? Cai por terra tudo que foi citado ali, né? Então tem que padronizar mesmo, em tempo, né? E em atividade. E para as pessoas não terem dúvida, né? Assim, como é É, que eu tô com esse processo na mão, como é que eu executo ele? Eu executo ela dessa forma. Então, de novo, a gente já falou isso em outros momentos, que a gente volta para o básico. O Reginaldo já citou muito isso em outros bate-papos nossos, que a gente vai e coloca tecnologia, coloca complexidade no que a gente está falando, e a gente sempre volta em questões mais básicas, que se a gente não faz, a gente não consegue aplicar resultado no que a gente está falando. E essa questão de mais uma abordagem sobre melhoria contínua, eu já tive alguns papos com o Reginaldo sobre isso, de como é que a gente consegue tornar a atividade, por exemplo, da área de expansão, como é que a gente consegue fazer mais, né? Como é que a gente consegue abordar mais pessoas, como é que a gente consegue executar mais atividades, mais tarefas, como é que a gente consegue escalar, é possível escalar? E com essa escola de melhoria contínua de processos, normalmente a gente vai para esse lado, né? De tentando sempre dar mais produtividade, tentar escalar e, obviamente, não adianta fazer nada disso se a gente não conseguir resultado. Agora, se você já consegue resultado e consegue escalar e melhorar processo, ou seja, ter mais produtividade, aí os resultados como um todo, eles acabam acontecendo. Não é isso, Reginaldo? Exatamente. E é isso que faz a inovação ter sentido, porque a inovação, acho que talvez por conta do próprio nome, quando a gente fala de inovação, a gente sempre pensa em algo novo, e algo também ligado à tecnologia. E inovação, na verdade, não é sempre uma novidade e também nem sempre está ligado à tecnologia. Então, você dar continuidade àquilo que já foi novidade um dia e aquilo que foi apresentado como uma melhoria que possa gerar valor é importantíssimo. Aí sim a inovação fez sentido. É isso que a gente às vezes conversa, né, Carlito, sobre como testar a ideia e como caminhar para que a gente entenda se ela deu resultado ou não. Senão a gente acaba vendendo ou eu sempre falo que é um defeito muito grande, às vezes, de empresas, de líderes, enfim, de vender o novo pelo novo. Essa ideia não deu certo, vem e apresenta uma nova, não terminou de testar aquela, acabou não se tornando uma inovação, não gerou valor, ou seja, só vendeu o novo pelo novo. É sempre uma novidade para tapar um buraco ou fingir que está inovando. É isso aí. Falando um pouco sobre o tipo de inovação, aqui um dos aspectos abordados é a inovação tem que ter prosperidade, ou seja, ele tem que mudar, tem que fazer algum tipo de disrupção. Não necessariamente tem que ser por meio da tecnologia e não necessariamente tem que ser algo novo, mas ele tem que gerar algum tipo de mudança. Ela tem que ser duradoura e contínua, justamente isso que nós falamos. Deve ser implementada de forma sistêmica, e, para tanto, ela tem que ser implementada através da cultura de inovação. Ou seja, a melhoria contínua ela pode acontecer 1% todos os dias nos processos. Agora, a inovação ela tem que ser implementada de forma sistêmica na empresa, ela tem que ser de cultura. E cultura normalmente vem de cima para baixo. Raras as exceções em que uma cultura é implementada a partir da gerência média, enfim. É importante que toda a empresa, para que tenha efetividade, pense e respire essa cultura de inovação.
um outro aspecto que foi citado no estudo de caso aqui, que nós já falamos, né? O que deve ser inovador não é o ambiente, mas sim as ações. Lembra que nós falamos isso? Que tinham muitas empresas que iam lá e criavam os espaços lá descontraídos, descolados, que o Google iniciou a trajetória, sim, mas depois não sabia necessariamente por que estava fazendo aquilo. Não, aí o pessoal, beleza, estou aqui jogando um pebolim, né, sentado num puff, mas necessariamente por quê? Porque ficou mais legal, enfim, não gerava muito resultado, né? E essa mentalidade, ela independe do tamanho do empreendedor, pois ela consiste em você prover soluções baratas. Nem tudo precisa ser complexo e nem tudo precisa ter a ver com tecnologia e não precisa ser caro. A gente não precisa montar um projeto vultuoso com um grande aporte de recursos financeiros. Ela pode ser soluções simples e baratas que gerem algum tipo de acessibilidade, que integrem comunidade, que de alguma maneira faça a criação de uma disrupção naquela abordagem de mercado. Que aqui, por exemplo, nesse caso do Alexandre, e que ele sentia assim que era um cara que sempre tentou de alguma maneira olhar para um conceito que ele vem da área da engenharia, em que é muito mais quadradinho, certinho, e ele sempre buscou olhar para o mercado e tentar criar algum tipo de abordagem diferente. E foi aí que ele pensou em promover esse novo conceito de monadia. E ele sabia que isso não ia pegar de cara, que isso seria um investimento mais a longo prazo, porque ele ia ter que mudar um pouco a cultura das pessoas, até que elas entendessem que fosse possível utilizar esses espaços que eram compartilhados e que essa cultura se tornasse mais conhecida e aceita por todo mundo. Ele contou com apoio de inteligência de mercado atrelado ao digital. E com isso, com toda essa gama de informações que tinha nas mãos, e com o apoio de inteligência de mercado, e que era, na verdade, um braço desse time comercial que ele sempre teve, ele conseguia antecipar as tendências e criar parcerias estratégicas que, no final das contas, acabou ressignificando esse conceito de imóveis, né? E o que ele gerava de liquidez com esses ativos. Então, é aí que surgiu esse modelo de negócio da Vitacom e que acabou se destacando no mercado como um grande hub urbano. Também é importante destacar aqui, que foi muito falado, que é extremamente importante que a liderança seja muito presente nisso, né? Eu acabei de falar aqui, nós já falamos em outros vídeos também, que quando você precisa mudar a cultura, você precisa fazer isso, normalmente isso acontece de cima para baixo. Não necessariamente, porque a gente está falando aqui de liderança. A liderança, ela existe em todos os níveis hierárquicos de uma empresa, da estrutura organizacional de uma empresa. Então, ela pode ser a liderança mais estratégica, pode ser uma liderança mais tática, pode ser uma liderança mais operacional, mas ela precisa estar na cabeça dessas pessoas. Do contrário, esse movimento não vai acontecer. Uhum. Isso aqui é interessante, ó. O que ele também citou, no caso no estudo de caso dele, é que essa liderança ela precisa extrapolar o departamento de P&D. Por quê? Porque normalmente esse departamento, área, setor de pesquisa e desenvolvimento, ele sempre busca novas ideias, implementar projetos, mas ela sempre fica muito no contexto do laboratório. Ela, depois de testada em laboratório, é que ela vai para o campo de batalha e muitas vezes não vai. Então, ele citou que é importante a gente aproveitar esse ecossistema de inovação que existe de forma natural. Quais são eles? Startups, universidades e mercado, benchmark. Se já tiver uma oportunidade
oportunidade de ter algum tipo de projeto, tanto feito através de benchmark ou em parcerias com universidades ou algum tipo de abordagem feita por startup? Não, eu não tive essa experiência. Carlito, eu não sei se conto que eu tive, mas eu tive a experiência assim que em 2018 eu fui procurado por uma turma de administração da faculdade aqui e eles perguntaram coisas pertinentes ao meu negócio, né, para um trabalho de conclusão de curso deles, mas acredito que não se encaixa, né, no que você está querendo dizer. Não, sim, acho que sim, porque assim, a universidade procurou a sua experiência, o modelo de negócio que você tinha, Uns alunos. empresas, de repente, no mesmo setor, podem buscar esse estudo feito pela universidade para poder se apoiar e fazer algum tipo de inovação no modelo deles. Eu tive a oportunidade, para a gente é bastante comum a gente fazer o benchmarking, procurar outras empresas que abrem essa possibilidade para a gente conversar sobre as experiências deles, e não necessariamente copiar, mas entender qual a abordagem que eles fazem. Universidade também, em um dado momento em que eu trabalhava na agroindústria, eu era supervisor administrativo e eu criei alguns projetos que estavam relacionados a desenvolvimento dos colaboradores. Então, eu busquei parcerias com as universidades. E aí eu peguei as universidades da região, visitei todas elas e ofereci os temas em que a gente precisava algum tipo de palestra, abordagem, conteúdo, porque dessa forma a gente receberia conteúdo e isso poderia surgir como subsídio para algum tipo de ação dentro da empresa, e as universidades, para eles, seria bom porque eles estariam lá dentro compartilhando conteúdo e experiências que eles tinham, mas também fazendo marketing das universidades. Então, isso foi um projeto que acabou dando muito certo nesse período, e acabaram tendo várias iniciativas, inclusive uma escola para operadores que se mantém até hoje na empresa. E outra experiência com startups, eu acho que isso é mais comum hoje em dia. A gente sempre tem acesso, ou tem mais acesso às startups, só que eu acho que esse é um ecossistema que está melhorando e se validando ao longo do tempo. Porque as pessoas entendiam, o mercado mesmo entendia que as startups iriam acabar com as corporações e que elas iriam revolucionar o mundo. E não é isso. Tem um monte de startup com um monte de solução procurando problema para poder resolver. Por quê? Porque esses caras, e eu não estou tirando o valor das startups, eu até acredito muito que esse é um modelo híbrido que é o que vai dar sustentabilidade ao longo do tempo, que é essa mesclagem de startup, da leveza, da possibilidade de inovação da startup com a experiência da corporação de conseguir movimentar operações pesadas, processos bem estruturados. Esse é o modelo que eu acredito. Mas as startups, elas vieram muito nesse conceito de quebrar, de fazer a disrupção de mercado, e muitas vezes se tornaram, digamos assim, superficiais, com muita tecnologia, muita disrupção, mas que acabava não tendo a aplicabilidade. E isso eu acho que é um modelo que está amadurecendo ao longo do tempo. Às vezes é mais bonito do que prático, né? Exatamente. Isso que você está falando aqui é o que eu já ouvi em algumas reuniões, do tipo assim, e aí, aquela iniciativa que é assim, de novo, né? Aquele ambiente descolado, todo mundo sócio, a possibilidade de todo mundo ficar rico no futuro. O presente é que você tem um orçamento estruturado, definido, com tempo de vida estabelecido. Se você não der resultado naquele período, não conseguir provar que você traz algum tipo de resultado, não tem a próxima rodada e você acaba por ali. Então, na maior parte
parte de um grande número de startups que aparecem, a grande parte delas acaba com o primeiro ciclo de investimento porque elas não conseguem promover nenhum tipo de resultado. Mas é um modelo que eu acredito, principalmente nessa maturidade que a gente vem tendo agora de fazer tornar isso híbrido, startups mais corporações. Vocês têm algum tipo de conhecimento sobre isso? Tiveram alguma experiência há pouco tempo ou não? O Carlito, eu não tive uma experiência assim, como é que eu vou falar? Ativa mesmo, né? Apenas, aliás, eu acho bacana citar o programa Shark Tank Brasil. Não sei quem que assiste, eu comento Uhum. bastante com o Reginaldo, porque o que Sim. mais acontece lá é isso, o que você falou agora, é um modelo, vamos ficar milionário, vamos ficar bilionário e vai ver, o cara não sabe nem quanto que ele não faturou nem 100 mil reais ainda no ano, né? Já E quer tá com vender no aquela. começo. Ele Uhum. quer ir do ponto 1 para o ponto 10, sem percorrer o 2 até o 9, né? Então é. E o valuation também eles fazem assim, algo estratosférico lá. Então os tubarões eles pegam muito nesse ponto, né? Principalmente do valuation e das pessoas saberem realmente o negócio e sair um pouco dessa parte ilusória, né? Que é mais para frente. Exatamente. Mas eu acho bacana e eu acho que tem exemplos claros de marcas ou de empresas que participam do Shark Tank para a gente exemplificar a inovação. Às vezes eu já vi vários tubarões investindo em ideias por serem inovadoras. E aí segue exatamente esse conceito de ser uma novidade e de ser algo que gere valor e que seja algo duradouro. Em contrapartida, tem empresas que chegam estruturadas, entre aspas, mas de inovador e de duradouro não tem nada. Então, eu já vi É. várias empresas também com zero de faturamento, o cara chega lá com um projeto que é praticamente um projeto embrionário e os tubarões investiram exatamente por enxergar como inovação. Uhum. Uhum. Mas de novo, É, né, Reginaldo, tornar esse modelo híbrido, né? É o cara que chega com uma ideia boa, um conceito diferente, leve, ele consegue se movimentar rapidamente, fazer uma abordagem diferente no mercado, mas não tem experiência de operação, não sabe nem quanto custa, qual é o resultado daquilo, não sabe implementar um processo e que dê uma produtividade melhor para aquela ideia que ele está propondo. E esses tubarões são caras que têm experiência e têm uma vivência de operação grande já. Então, se junta esses dois caras, para mim é um modelo perfeito isso. É aquele cara que está com sangue nos olhos querendo provar e resolver um problema, ter um conceito Mudar o mundo diferente, com mesmo. aqueles caras que sabem executar, né? exatamente. Tem o know-how, né? Tem o conhecimento, né? O Exatamente. legal dessa história aí, vamos dizer assim, desse exemplo aí que eu achei, conforme você foi lendo aí e tal, e um pouco que eu tinha lido a respeito também, achei interessante assim, a inovação, a gente falou de não necessariamente é uma coisa nova, e ele de fato ele não criou uma coisa nova, né? Ele vendeu uma mudança de cultura. Né? Ele vendeu uma ideia que existia, mas que não estava sendo praticada. Né? Ele viu aquilo, viu uma oportunidade. Eu acho que a inovação é legal isso, né? É interessante você ver quantos processos, quantas empresas, quantas ideias estão aí no mercado muitas vezes, são ideias inovadoras e por algum motivo não se consegue enxergar que aquilo realmente é uma ideia inovadora, né? Não tem praticidade, vamos dizer assim. Por quê? Por causa, muitas vezes, de uma possibilidade de mudança de cultura. E aí você pensa assim, poxa vida, vamos pegar esse modelo e vamos aplicar ele de uma forma que a mudança da cultura torne ele viável, né? E muitas vezes o que falta para o empresário é justamente enxergar que essa mudança de cultura é necessária. E aí ele cria um
negócio novo, cria uma ideia, né, gera uma ideia ali, e aquilo não vai para frente porque ele não tem a capacidade de tentar mudar a cultura ou de aguardar o momento certo da mudança da cultura, que também tem isso também, né? Eu acho que assim a inovação tem tudo a ver com isso. Né? Então uma coisa que eu achei muito legal nisso tudo foi a questão das pessoas. O quanto é necessário pessoas que comprem a ideia e que realmente invistam naquilo, né? Se ele tivesse tido essa ideia lá atrás e pensado assim, mas é uma coisa que não vai para frente e tal, não é um conceito que vai me dar retorno, mas não, pelo contrário, ele criou, vamos dizer assim, trouxe para ele esse conceito, né? Vamos dizer assim, o investimento ele já ia fazer mesmo, porque a construção ele já ia fazer, né? É o negócio da empresa dele, é o negócio que ele tinha já, de construir, né? Era uma construtora. O que ele criou? Ele trouxe um conceito, e esse conceito foi assumido numa mudança de cultura. Então, acho que a inovação tem muito disso. Muito legal o contexto, vamos dizer assim, que aconteceu isso aí tudo. E as pessoas fizeram toda a diferença dentro do processo. Eu acho que a gente tem que deixar, assim, deixar bem forte essa questão das pessoas, a influência que as pessoas têm dentro do processo de inovação. Acho que é essencial, vamos dizer assim. Sim, sim, com certeza. Eu tive. Carlito voltou. Eu estava ouvindo, já Tá caiu um dispositivo, mas o outro estava funcionando. Beleza. Bacana. Bacana. Não, eu tive uma experiência também de inovação que deixa claro essa questão de não estar atrelado à inovação com tecnologia e, mais uma vez, a importância de ser algo que gere valor e tenha uma melhoria contínua. Eu trabalhei 5 anos numa transportadora aqui do Noroeste Paulista e naquela época eu era um menino, tinha 18 anos. Quando eu entrei, trabalhei 5 anos na empresa. Quando eu entrei na empresa, tinha-se a cultura de que ter caminhões terceirizados era o melhor para a operação. E aí a inovação foi trazer toda a operação para dentro de casa. Então, quando eu saí da empresa depois de 5 anos, havia uma frota própria de 300 caminhões. E eu estou falando aqui do instrumento, né, do automóvel, do caminhão, mas isso gerou toda uma mudança de processo, de sistema, e foi algo duradouro, e eu acompanho a empresa até hoje. Então, saiu de uma frota terceirizada para uma frota 10 vezes maior de caminhões próprios, que é um exemplo claro de inovação para essa empresa. E mudança de É isso cultura, aí. né, Reginaldo? Sim, sim, para todo mundo. Para quem era terceirizado, para quem era colaborador interno, para a própria marca. Existiam 6 filiais naquela época. Foi uma mudança gigantesca numa empresa que já tinha anos e anos, mais de 30 anos de mercado. Então, é um exemplo de inovação também. Legal. É isso mesmo. E o mais legal disso tudo é que, de novo, ó, eu não sei se querendo ou não, mas nesse momento o que esses caras estavam fazendo na prática criando a possibilidade de escalar, né? A gente vai falar um pouco sobre o tipo de inovação aberta. E esse tipo de inovação aberta, ele vai um pouco na contramão daquele modelo de administração centralizado que a gente conhece um pouco mais do passado. Eu acho que isso já não é o que tange a maior parte das empresas, apesar de estar bastante presente ainda, mas eu vejo que as empresas que acabam se destacando são empresas que entendem que o pensamento coletivo, a inteligência coletiva, ela é muito mais efetiva do que necessariamente você concentrar isso em um único líder, né? Esse cara acaba, não por incompetência, mas por questões de recursos mesmo, ele acaba virando o gargalo
da inovação ou da Limitação, né, performance. Carlitos? Hã? Limitação, né? Vira Limitação limitação. natural, que é uma coisa natural. Que é uma coisa natural. Não é culpa de ninguém, não é culpa desse cara, Exatamente. inclusive. É que o cara Exatamente. não consegue conta de forma efetiva de tudo. Que toda vez que você usa essa inteligência coletiva, você tem um resultado muito melhor. E então aqui vamos falando um pouco sobre as vantagens dessa inovação aberta. O que ele propõe é que isso reduz o tempo e custo para inovar, porque está todo mundo pensando nesse processo, reduz risco para o negócio, porque ele acaba sendo validado por um número maior de níveis e esferas, aumenta o retorno sobre o investimento, abre novos mercados e oportunidades e cria novos modelos de negócios e novas receitas. Ou seja, a inovação aberta ela tem toda essa vantagem de ter um modelo mais aberto, compartilhado, aproveitando a inteligência coletiva, reduzindo o tempo, reduzindo o risco, porque isso já está compartilhado, isso de alguma maneira vai fazer com que isso melhore esses indicadores. E também, e agora falando um pouco sobre as desvantagens desse modelo de inovação aberta, que é o que vocês já imaginam, né? O vazamento de informações não é que é vazamento de informações, é que está compartilhado. Então, as pessoas podem entender que esse tipo de conversa pode ter a ver com a estratégia competitiva daquela empresa está sendo vazada e outras empresas estão copiando. Mas, de novo, né, a gente até falou em outros momentos, uma ideia por ideia não vale nada. O que a execução, no final das contas, é que faz a diferença. A abertura da empresa para o mercado, né, porque tem essa transparência com o uso dessa inteligência coletiva. Cultura organizacional das empresas não está normalmente preparada para esse tipo de processo. Exatamente. De novo, isso é um desdobramento do tipo de gestão mais centralizada, né? Que quando você olha para uma empresa que tem esse tipo de abordagem um pouco mais tradicional, ela naturalmente vai ficar receosa em entrar nesse modelo, porque isso é uma disrupção. Esse tipo de abertura, de transparência, o uso da inteligência coletiva, de compartilhamento, isso tudo traz uma certa insegurança. E até que o líder dessa empresa possa conseguir medir os resultados positivos disso, isso vai gerar uma dificuldade bastante grande de entender se isso, no final das contas, vale a pena ou não, né? Carlito, só para contextualizar um pouco isso aí, seria troca de ideias, alguma coisa nesse sentido, não é isso? Na verdade, é assim, Nani. Como você tem uma cultura implementada na empresa, ou seja, vamos imaginar que a nossa empresa está entrando com esse tipo de abordagem. A gente não vai ter mais os projetos estratégicos fechados a 7 chaves, sabe? Que a gente vai falar da estratégia, que a gente vai falar do desdobramento dessa estratégia, não. Mas só em grupos pequenos. Não, cara, os números, os projetos, as abordagens, elas são cross pela empresa. Elas passam desde a alta administração até lá a operação da empresa. E a gente já sabe, voltando a falar um pouco sobre melhoria de processo, todo mundo aqui que já teve experiência de trabalhar numa empresa maior, em operação mais rotineira, do tipo de indústria, a gente sabe que aquilo que a gente estava falando agora, inclusive com o Lucas, uma pequena melhoria num processo que é repetido muitas vezes por muitas pessoas numa escala grande, traz uma diferença muito grande. Então, talvez a disrupção desse mercado ela venha não necessariamente da alta administração, mas ela vem lá da operação. É o cara que faz lá no dia a dia e para ele está muito claro aquilo, cara, isso não funciona dessa forma. Mas se a gente fizesse assim, isso não traria... o que acontece é que o cara que normalmente vê
uma possibilidade de mudança significativa naquele processo que vai trazer um resultado, não tem o conhecimento da estratégia inteira do modelo de negócio para saber se aquilo, no todo, faz grande diferença. Ele entende que ali no processo dele faz. Então, de novo, eu acho que é uma abordagem bastante transparente, distribuída pela empresa toda, em que, obviamente, tem as restrições de informações, no que realmente é importante ser restrito, mas na maior parte do tempo isso é compartilhado com as pessoas, porque todo mundo pode contribuir, né? E aquilo todo mundo entende, que isso que eu estou ouvindo agora e que a gente está falando aqui, não é algo para eu falar lá numa conversa de boteco. Isso é ser profissional. Sim. A gente está aqui dentro da empresa, a gente está falando de um processo que é inerente, inclusive, ao desdobramento da estratégia da empresa, e isso precisa ficar aqui. Então, com essa cultura implementada, a pessoa não vai ouvir alguma coisa e sair falando para todo mundo. Ele sabe que aquilo faz parte de um processo de inovação que ele faz parte, que ele, inclusive, não pode ficar compartilhando isso por aí de qualquer maneira, entendeu? Tem a ver com cultura também, né? Precisa ter uma mudança de cultura bem forte dentro da empresa para que todos estejam, vamos dizer assim, olhando para o mesmo lado, né? Alinhados naquela direção, exatamente, alinhamento. Exatamente. É isso mesmo. Por isso que ele diz, principalmente, que nesse tipo de inovação aberta, é preciso, ela só vai funcionar se houver um tipo de cultura implementada em relação a isso. Ou seja, não é algo a curto prazo, é um negócio mais de longo prazo. E como implementar esse tipo de inovação sistêmica e aberta? Você precisa ter um objetivo claro, bem específico, definido, para que todo mundo entenda para o que é preciso, o que a gente está pensando em fazer, o que a gente está querendo construir com esse tipo de abordagem. Por onde que a gente começa? A gente começa pelo tipo de construção, nesse caso aqui, pelo tipo de tecnologia, por uma mudança de cultura das pessoas, primeiro para elas enxergar que espaços compartilhados fazem sentido. Você precisa definir por onde que você vai começar. Depois, como criar processo de fomento à cultura de inovação, ou seja, você precisa plantar em vários locais ali da sua empresa algumas sementes para que elas comecem a se estruturar. Não é uma coisa que você sozinho vai fazer. Ela vai crescer. Você vai plantar sementes e você vai regando, vai explicando, vai falando, vai reafirmando. Isso vai se solidificando na empresa. Um outro aspecto aqui que é bastante contemporâneo, isso, erre rápido, aprenda e corrija rápido. Ou seja, não tem problema errar. A gente vem mais do tempo de que, cara, você errou, você não é um cara competente, você não serve para a empresa. Isso não é um pensamento contemporâneo, ou pelo menos não deveria ser. Cara, errou. Corrige rápido. Aprende com isso, não faz de novo, resolve esse negócio e parte para outro. Porque senão você não inova, né? Como é que você vai inovar se você fala para o cara assim, ó, você pode inovar, você está com um recurso, tem equipe, a cultura está implementada em todas as outras áreas, mas não perde um centavo, hein, cara? Se você errar, perder um centavo, vou tirar do seu salário. Não pode errar de jeito nenhum, aí acabou. Destruiu a inovação. Como é que você vai inovar? Como é que você vai errar? Como é que você vai experimentar? Então, essa é a cultura do ciclo rápido. Erra rápido, aprende, define qual é a lição aprendida desse negócio, compartilha com todo mundo e corrige isso rápido. Então, é um ciclo rápido, né? Você vai ter o erro, mas ele vai ser rapidamente retomado na rota correta. Inovação como propulsor de mudança, ou seja, a inovação ela precisa ser aplicada a algo. E o mais importante disso tudo que eu vejo, ou pelo menos é uma das abordagens que eu acho que dá ressignificado para isso, que é observar o mercado, né? De novo, é aplicar, né? O que adianta você estabelecer cultura, dar ferramenta, prover tecnologia, recursos financeiros, se você está fazendo isso por quê? O que é que você vai resolver? Exatamente. Tem que estar olhando para o mercado, do contrário, isso não faz sentido.
Qual é a opinião de vocês sobre esse negócio? Faz sentido, não faz sentido? Faz total sentido por uma definição básica que ter algo bom e que você não consiga compartilhar, que você não consiga colocar isso no mercado, talvez não faça muito sentido. Então, eu acredito que toda inovação ela tem que transcender as melhorias internas e, consequentemente, colocar isso no mercado e trazer resultado como um todo. O Carlito, eu acho que faz total sentido e, inclusive, existem empresas que têm um orçamento direcionado a isso, né? Que é o correto, né? Apenas para inovação mesmo. Trabalhei numa rede já que tinha uma pessoa que era responsável para ficar o dia inteiro pensando em produtos novos. É algo assim, né? Um pouco fora da realidade das empresas brasileiras, né? Mas, se você for ver, você conseguir um produto assim inovador que ninguém faz, compensa demais você investir nisso, né? Tem que entender isso como investimento, né? Não pode entender isso como dinheiro ou como gasto. Por que eu tenho... A longo prazo. Por que eu tenho um cara, um setor, um departamento ou uma empresa toda tentando inovar? Tudo isso, todo tipo de recurso que eu investi aqui, ele literalmente vai ser um investimento, não vai ser um gasto, né? Não pode entender isso como um gasto, do contrário, é aquele negócio do erro, tá? Você não pode gastar, você não pode perder e você não pode errar. Não vai sair do lugar. Ele cita aqui também que toda empresa precisa inovar para ter a maior participação no mercado possível e também criar barreira de entrada e ter rentabilidade, mas o grande desafio é dar o primeiro passo, ou seja, esse conceito do básico a gente sabe, todo mundo precisa, que as empresas precisam inovar, ok? Todo mundo sabe disso, que a empresa precisa ter a maior participação no mercado possível, que assim ela vai poder navegar o oceano azul que você citou num vídeo anterior aí. Ela precisa criar algum tipo de barreira de entrada, do contrário, todo investimento que ela fez até esse momento vai ser basicamente jogado fora porque as outras vão copiar e vão estar no mesmo nível que ela naquele momento. Mas o grande desafio é que quem é que tem a coragem de dar o primeiro passo? Porque saber disso todo mundo sabe. De novo, a gente voltou na questão da execução. Uma boa ideia é um negócio legal, ela pode ter uma abordagem diferente, mas quem é que tem coragem ou quem é que tem capacidade para executar ela? É o caso dos tubarões e dos empreendedores, dos caras das startups, né? Sim. É isso que a gente acabou falando várias vezes. Exatamente. O medo é inversamente proporcional à inovação. Você não pode ter medo. Se você quer ser inovador, você tem que ter coragem. Talvez não seja nem coragem, tem que ter iniciativa. Acho que o principal é a iniciativa. É que para ter iniciativa você tem que ter coragem, né, Engano? Porque se eu vou ter iniciativa, mas é o que logo vem na sua cabeça aí. E se eu errar? As pessoas vão me avaliar, eu vou ser encarado quente. Então, não tem jeito, você tem que ter uma parcela de coragem aí. E ele sugere aqui um tipo de desdobramento para a gente conseguir dar os primeiros passos. Então, o que ele sugere? Faça análise dos pontos fortes e fracos da empresa dentro da perspectiva do processo de inovação, sempre observando o mercado, ou seja, sempre aplicando aquilo que você está se propondo. Esse segundo aspecto aqui é um aspecto dos quais eu considero um dos mais importantes, que é identifique dentro de todos da sua equipe quem pode ser o sponsor do processo de inovação. Ou seja, quem é que dentro de toda a estrutura organizacional da empresa, seja ela estratégica, dos níveis táticos ou dos níveis operacionais, que podem ajudar a promover aquela cultura de inovação. Porque sozinho, de novo, se você não conseguir aproveitar a inteligência coletiva, sozinho você vai até onde o seu braço alcança. Daí para frente, você não consegue mais contribuir e vira o limitador dessa história. Faz sentido para vocês isso? Total. O sonho tem que ser compartilhado. É isso aí.
desenhar, estruturar e operacionalizar o processo de inovação. Olha, aqui é o que eu vejo que as corps têm experiências e que podem contribuir nessa iniciativa aí que a gente vem falando nesses momentos das startups com os tubarões lá. O cara tem uma ideia, tem uma abordagem inovadora, mas ele não sabe como estruturar e operacionalizar esses processos. E as corporações, esses caras com mais experiências, têm essa capacidade de execução. Abra a empresa a novas possibilidades. E, por último, aprenda, reavalie, esteja sempre atento às mudanças de mercado para que a empresa se torne e permaneça com a cultura de inovação sistêmica. Ou seja, de novo, a questão de abra a empresa para novas possibilidades, ou seja, se for necessário, se reinvente, que é o que aconteceu agora no momento que a gente vive de pandemia, ou seja, muitas empresas que não observavam ou não tinham experiência ou achavam que operar por canais de e-commerce não faziam sentido, tiveram que se reinventar, ou seja, tiveram que se abrir a novas possibilidades, e que a inovação por inovação não faz sentido algum, ela precisa, de maneira efetiva, trazer algum tipo de mudança, observando o mercado, entendendo que tipo de problema a gente vai resolver. Do contrário, a gente não vai ter efetividade nesse modelo. E essas são as abordagens que ele sugere para que a gente consiga implementar esse tipo de inovação sistêmica e aberta nas empresas. Só para concluir aqui, consolidar isso tudo que a gente falou, e aí depois eu abro para vocês poderem fazer as observações finais de vocês. O que eu percebo é que a gente muda o ator desse filme, muda o cenário, mudam-se as cenas, mas o contexto é sempre o mesmo, vocês repararam? A gente precisa ter o uso da inteligência coletiva, a gente precisa ter inovação e necessariamente ela não precisa passar por tecnologia, ou a inovação não precisa ser necessariamente algo novo, ela pode só mudar a forma com que as coisas são feitas. A gente precisa ter um tipo de gestão mais descentralizada e transparente para os níveis, para outros níveis da estrutura organizacional da empresa. Do contrário, ela vai ser limitada pelo recurso que está fazendo a gestão dessa abordagem. Enfim, a gente vai e volta, a gente usa casos para poder dar lastro, matérias para poder dar lastro, mas, no fundo, a gente acaba falando sobre um tipo de abordagem quase que sempre a mesma, né? Com alguns momentos segmentados e direcionados, mas me parece sempre uma boa prática de mercado, que se a gente não fizer isso, isso não vai tornar a sua empresa. Ela não vai conseguir se reinventar quando precisar mudar, se abrir a novas possibilidades, e ela não vai conseguir se sustentar no mercado. O que vocês têm de consideração para consolidar isso tudo que a gente falou até agora? Não se esqueça, Reginaldo, você é o primeiro a falar sobre o desafio depois, viu? Com todo prazer. Mas fazendo as considerações sobre inovação, eu venho dizendo bastante que o momento que nós estamos vivendo é muito convidativo a entender o que realmente faz sentido, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional, e o que é duradouro. Então, se você é empreendedor ou se você está assistindo esse material, esse conteúdo aqui, tentando aplicar alguma coisa na tua vida pessoal, que seja, entenda o que você fez e foi inovação um dia e está sendo duradouro mesmo em meio a todas as diversidades desse momento, e pense na tua empresa o que você também fez ou pode trazer de inovação em meio a tudo isso que está vivendo, que irá prosperar, perdurar, irá ser duradouro e trazer resultados, gerar valor para você ou para a tua empresa. Então, são as minhas considerações sobre o tema de inovação.
É isso aí. Hernani? É que nem você falou, né, Carlito? A gente falar de inovação, né? Você acaba vendo abordagens diferentes, mas no fundo, inovação é inovação. Não tem outra maneira de explicar, né? Eu vejo assim que a grande sacada é a questão da iniciativa, conhecer o teu mercado, conhecer o teu cliente. Eu acho que o principal foco tem que ser sempre no cliente, porque de nada adianta você ter uma empresa e inovar se não for para alcançar o teu cliente, né? Para que ele perceba essa inovação, né? Então, Sim, assim, questão da aplicação. Exatamente. Então, assim, eu acho que o foco tem que ser nas pessoas. Eu vejo assim, você incentivar as pessoas de maneira que se mude a cultura para a inovação, né? E isso é que nem a gente já falou anteriormente, não é criando um cantinho da inovação, né? É criando realmente uma cultura da inovação. Essa cultura, com certeza, ela tem que vir de cima, porque se a ideia não for comprada pelo empreendedor, pelo cara que está, vamos dizer assim, que está investindo naquilo, se a ideia não for comprada por ele, né, a ideia em si, ela pode até vir de baixo, mas ela tem que ser comprada por ele para que ela seja incutida de cima para baixo, né? Então, eu acho que eu acho que a base é isso aí. Temos que trabalhar a inovação sempre dessa maneira. Lucas? Bacana. Eu queria dar um exemplo do Caíto Maia, fundador da Chili Beans, que o que ele fala lá, eu acho ele uma referência em questão de inovação, né? Aquele cara lá. E ele diz em um dos vídeos dele, uma entrevista, que ele não deixa as estilistas dele, diretoras de criações, irem para desfiles de moda em Paris, em Milão, há 7 anos já. Porque ele não quer saber o que está rolando na moda, o que é tendência. Ele quer criar a própria tendência dele, né? Acho fantástico, assim, e muito corajoso, né? Diga-se passagem. Uhum. E para mim ele é uma maior referência em inovação atualmente, o Caíto Maia. É isso aí. Legal. E uma coisa só que eu queria acrescentar a isso é que hoje mesmo eu e a Silvana a gente conversava sobre algumas empresas aqui próximas que a gente conhece, até mesmo a Vivenda, a nossa empresa de decorações, que as pessoas pensam ou começam a olhar o sucesso que você tem ou algumas outras empresas ou empreendedores estão tendo e acham que é do dia para a noite, que vai ter uma fórmula mágica, que aquilo acontece ao acaso. A gente estava conversando aqui que a gente tem várias iniciativas que estão bem estruturadas, com todas as ferramentas disponíveis, organizadas e que não estão decolando. E temos outras iniciativas que já decolaram e estão crescendo há 10 anos. Nunca deixaram de crescer. Mas não é do dia para a noite, cara. Não é você conhecer sobre, não é você conseguir só inovar, não é você conseguir ter estrutura, não é você conseguir ter conhecimento sobre marketing digital, ter acesso à tecnologia. Isso é um trabalho que você faz. Uhum. Eu tenho eu sou um pouco suspeito a falar disso, que eu sempre falo que eu prefiro as coisas a médio e longo prazo do que a curto prazo, porque não dá tempo de você desenvolver ou testar tudo aquilo que você precisa testar, porque cada região do país é uma história. Você tem um modelo de negócio que você entende e consegue falar sobre a viabilidade dele, mas cada público, cada área, cada tipo de abordagem que você propõe tem um tipo de desdobramento no mercado. Uhum. E que o que eu queria acrescentar é que tem que insistir. Esse negócio da inovação e da mudança de cultura não é algo que vai mudar do dia para a noite. E não é algo que vai mudar necessariamente só porque o grande patrocinador da empresa, o líder maior, resolveu que a partir de hoje a empresa vai ter uma pegada mais inovadora. Não é isso que vai fazer com que isso aconteça. Isso só ao longo do tempo, depois de bastante insistência, de
de médio a longo prazo é que isso vai acontecer. Então, a receita para estruturar esse tipo de inovação estruture a sua empresa com uma cultura inovadora, mas vá ganhando vantagem competitiva do mercado através da melhoria contínua. Ou seja, até com que essa cultura seja consolidada, você não vai ficar parado, você vai todo dia 1% melhorando, até que em determinado momento você faz a disrupção por uma abordagem diferente, por um conceito diferente, até mesmo por uma tecnologia diferente, ou por um produto, enfim, seja qual for o resultado desse tempo todo investido na mudança de cultura, você não vai ficar parado, você vai ter um crescimento contínuo através desse processo de melhoria. Bom, agora vamos para o desafio. Puxa aí, Reginaldo. Eu achei legal o exemplo que o Lucas deu, falando de inovação e falando de um cara que traz um conceito bem bacana, que é o Caíto Maia da Chili Beans. Então, o meu desafio seria citar um case de uma marca, um case de sucesso de alguma marca, para quem queira aprofundar nesse estudo de caso e esteja acompanhando os nossos vídeos. Então, no vídeo dos desafios que nós estamos nos colocando aqui, seria isso, buscar e citar aqui um case de marca que vem inovando de forma duradoura e gerando resultado para a empresa engajada no mercado. Eu vou falar sobre o meu, na verdade eu faço isso há bastante tempo, só que até então eu sempre ouvia das pessoas em que isso não era bom para mim. Eu sempre tive o hábito de compartilhar muito as minhas ideias. Toda vez que tenho uma ideia, eu converso bastante com o Reginaldo sobre isso, nessa questão da expansão. Quando eu tenho uma ideia, eu vou logo, Reginaldo, estou pensando em fazer isso, vou experimentar isso, vou falar aquilo, para ver se tem algum tipo de resultado. Olha, cara, não deu, ou melhorou aqui, não melhorou ali. E eu sempre ouvi muito das pessoas que assim, olha, você fala tudo o que você pensa. Isso pode... As pessoas... tem muita gente que já torce para dar errado, tem outras pessoas que por aí, do qual não são pessoas de confiança, como o nosso grupo aqui, ou outras que sejam, podem copiar a sua ideia, mas eu sempre entendi que essa é uma questão de que a gente ganha muito mais com essa inteligência coletiva do que exatamente o que a gente perde. Então, o desafio para mim mesmo é manter isso frente a todos os comentários que eu recebo, muitas vezes recebo, de que eu devia guardar um pouco mais para mim, tudo isso, até que isso tenha evoluído um pouco mais. E eu de verdade acredito que a gente ganha muito mais com a inteligência coletiva do que... Eu tenho um resultado, eu acredito que o resultado ele é mais positivo com o uso da inteligência coletiva do que exatamente os possíveis problemas que a gente possa ter. Então eu vou continuar como desafio insistindo nessa abordagem. Eu acho que ela, ao longo do tempo, ela é mais efetiva. Hernani? O meu desafio aí eu vou, depois de tudo que a gente falou de melhoria contínua e tal, eu vou procurar aplicar isso aí na prática na minha vida. Eu estou formulando meus projetos aí para médio prazo e eu pretendo buscar essa melhoria contínua. A gente já busca isso, mas eu cheguei à conclusão com essa conversa que a gente teve aqui que o ideal é a gente começar a prestar mais atenção nisso também, né? Eu sempre busquei melhorar sempre, mas eu nunca dei muita atenção para isso. Eu fui fazendo conforme dava certo. Então eu pretendo dar mais atenção para essa melhoria que eu vou buscar e tentar focar um pouco mais na inovação também, para a minha vida mesmo, para aquilo que eu pretendo fazer para frente, né, para os meus projetos futuros. Então, quero trabalhar mais essa melhoria contínua e
e buscar inovar sempre, né? O meu. Legal. Lucas? Bom, o meu é algo que até já falei em outros vídeos com vocês, né? Que é realmente algo novo, né? Algum produto ou serviço ou maneira de, sei, de entrega, de embalagem, enfim, qualquer coisa que seja algo inovador, né? Do meu próximo negócio que eu não sei o que é ainda. Então é isso. É ter a cultura da inovação sempre presente, né? Eu acho que, né, é tudo muito contemporâneo isso. Esse negócio de buscar escalar, eu acho que é uma escola. A gente vai aprendendo e deixando esse negócio presente, que a gente precisa sempre se reinventar, e isso pode vir através da melhoria contínua, como o Hernani falou, ou até mesmo da disrupção do mercado, de um produto novo, de uma abordagem diferente. O aproveitamento da inteligência coletiva, a transparência nos processos, descentralização da gestão. Então, eu acho que tudo isso faz todo sentido e é muito contemporâneo e, principalmente, precisa de bons líderes, de pessoas que encampem isso da forma com que até o Hernani citou agora, porque tudo isso fica só no papo se a gente não levar para frente. Se a gente não botar isso, estruturar esses próximos papos, ele acaba ficando só nos vídeos que a gente faz, e é legal que a gente consiga evoluir sempre nesse sentido. Isso é um desafio nosso e um desafio para todo mundo que esteja assistindo esse vídeo, né? Que tente, de alguma maneira, evoluir sempre, de forma incremental, mas que tente, de algum momento na sua vida, se sentir à vontade para isso, fazer algum tipo de disrupção, né? Para tentar fazer coisas diferentes e criar um legado que seja importante para a família, de maneira pessoal, ou como um projeto que está sendo empreendido, ou até mesmo na carreira profissional. Beleza? Beleza. Bom papo, Maravilha. excelente papo. Como sempre, eu sempre digo que a gente tem o propósito de compartilhar com as pessoas, mas a gente acaba aprendendo muito com as experiências que nós acabamos compartilhando aqui no grupo. Exato. E valeu, muito obrigado. Valeu, Pelo pessoal. tempo de Obrigado vocês, aí. que eu sei que é bem apertado e é bem concorrido. Valeu. Tchau, gente. Pessoal, obrigado aí por Próximo. mais um encontro. Valeu. Valeu, Um abraço. até mais. Até mais. Tchau, tchau.